Vimos que Marcela Charantola Rodrigues ganhou o prêmio Tese Destaque USP na área de Ciências da Saúde. Ela teve a ideia de produzir um material para melhorar a qualidade das obturações feitas com resina composta. Agora, você confere como Marcela desenvolveu seu trabalho. No início, Marcela comprava o fosfato de cálcio pronto e o incorporava à resina composta, mas os resultados não foram satisfatórios. À medida que a gente incorpora essas partículas de fosfato de cálcio na resina composta, o material começa a ter uma resposta biológica a partir do momento que ele está ali na cavidade bucal. Entretanto, à medida que você incorpora essas partículas, o material também perde resistência. Então, você tem um ganho de um lado, que você tem um ganho em relação à bioatividade do material, mas você perde de outro. Você tem uma redução de propriedade mecânica, então o material quebra mais facilmente. Com base nessas pesquisas que nós tivemos a ideia de iniciar essa linha de pesquisa e trabalhar essa questão do desenvolvimento de uma partícula de fosfato de cálcio que se unisse aos demais componentes da resina composta de modo a tentar prejudicar menos o desempenho mecânico do material. A essa altura, Marcela já havia feito 1 ano de doutorado. No dia da qualificação, um dos professores da banca do Instituto de Física da USP fez um convite desafiador para ela. E ele propôs, falou assim, bom, mas por que vocês não sintetizam as partículas? Não é difícil. Ainda conversando com ele, veio essa ideia de funcionalizar as partículas, né? Ou seja, revesti-las com um composto que aumentaria a união da partícula com a resina composta. E aí deu muita coisa errada, né? Então, foi um pouco preocupante, né? A gente fazia pensando que ia formar um tipo de fosfato e formava outro. E aí, uma hora a gente queria fazer um fosfato hidratado e daí saía uma hidroxiapatita. E assim foi indo. A gente teve que ir e voltava, fazia a síntese de novo. E aí, quando a gente estava chegando já no final da aplicação odontológica, que era a coisa mais tranquila, não tinha dado um resultado muito expressivo. Daí eu falei, ai meu Deus, né? Assim, nessa hora você para, você fala, tá bom. E aí a gente juntou forças e fôlego e fez mais uma tentativa, onde a gente alterou algumas concentrações de funcionalizante. E aí sim a gente conseguiu ter um resultado mais expressivo, né? A gente teve que fazer outra rota de síntese nos finalmente. O segundo passo foi inserir as partículas na resina composta. E aí a gente conseguiu os resultados que a gente teve hoje, né, no trabalho. A gente teve um ganho de 32% de resistência mecânica do material em relação ao controle que não tinha essa funcionalização. Além de ser incorporado à resina composta, o material desenvolvido pela Marcela tem outras aplicações. Para a gente colocar a resina composta no dente, a gente passa como se fosse um adesivo, uma cola na cavidade. E esse adesivo pode ter essas partículas também de fosfato de cálcio. A gente pode usar também para enxertos ósseos. Então, assim, outras alunas do grupo desenvolveram essas partículas com fosfato de prata, por exemplo. E aí elas podem ser utilizadas para enxerto ósseo, para coisas assim. Marcela fez o pedido de registro de patente da partícula de fosfato de cálcio. Mas para o material chegar ao mercado, ainda faltam algumas etapas. O próximo passo é a aplicação in vitro desse material, que é o trabalho que uma aluna do mesmo grupo de estudo está fazendo agora no doutorado dela. E ela pega esse material e coloca num dente extraído, num dente em laboratório e vê como que aquele material se comporta tanto na estrutura dentária. E aí, depois disso, assim, ainda tem ensaios in situ para serem avaliados e depois em vivo. Então, a gente está bem no comecinho ainda da pesquisa, tem bastante etapa até chegar a esse produto final mesmo. Marcela agora faz o pós-doutorado, ainda sob orientação do professor Braga. E eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir desenvolver uma partícula com as características que nós desejamos para que ela funcione bem como uma carga bioativa para esses compósitos restauradores. O objetivo não é chegar em escala comercial, né? Não é esse o nosso perfil, mas se nós conseguirmos gerar conhecimento para que outros pesquisadores, sejam eles da academia ou da indústria, desenvolvam materiais melhores,
nós vamos ter cumprido com a nossa missão.